Olá, amados filhos de Deus, todos bem felizes e contentes? Bora para mais um dia do nosso desafio Bíblia em um ano. Hoje é dia de leitura de 4 capítulos, então a gente vai fazer 13, 14, 15 e 16 do Evangelho de Marcos. E olha só, mais um livro lido. É impressionante, né? Como o tempo passa e como a gente consegue fazer essa leitura assim de um jeito fluido, gostoso. Mas olha, eu queria muito que você comentasse aqui o que você está achando, como é que você está se sentindo, se você acompanha com a sua Bíblia, se você vê muitas palavras diferentes daquelas que eu leio, porque dependendo da versão, pode ser que tenha palavras diferentes. E aí vai colocando aí para a gente ir trocando uma ideia sobre essa nossa leitura e sobre esse nosso desafio. E eu vou te lembrar uma coisa que eu falei ontem: a leitura da Bíblia transforma, olha, vai virar meu mantra aqui, ó. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. Então, tá aqui uma coisa que vale a pena a gente fazer, é ler a nossa Bíblia diariamente. Vamos parar com o blá blá blá, que hoje a leitura é longa, né? Então a gente merece até um copinho d'água aqui. Vou deixar ele aqui do meu ladinho, que hoje não tem gato. E bora para a nossa leitura de hoje. Evangelho de Marcos, capítulo 13, o sermão profético e a destruição do templo. Ao sair Jesus do templo, disse, lembra que ontem ele estava lá no templo, ficou bravo que estava todo mundo fazendo aquele comércio, né, de animais para as ofertas e tal, e ele falou que não era para fazer comércio na casa do pai dele. Então aí, ó, agora ele vai sair do templo. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E o princípio das dores. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então, Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Olha, nós temos ouvido de guerras e rumores de guerras, o mundo nunca teve nenhum momento na história que não tinha pelo menos um território em guerra, né? E nem todas a gente fica sabendo. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Portanto, é certo que os cristãos serão perseguidos no final dos tempos. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Olha que trabalho magnífico que nós temos aqui a fazer. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isto falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nossa, dá até um arrepio na barriga, não é?
Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, das extremidades da terra até a extremidade do céu. Olha que cena! Nossa, tomara que a gente tenha a honra de ver esse evento pessoalmente. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próxima às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, senão apenas o próprio Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que a vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai, esteja esperto, não deixa a peteca cair, fica com o olho ligado. Capítulo 14, o plano para tirar a vida de Jesus. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a. Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podei fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes.
Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscavam ele uma ocasião para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos para os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12, quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós, que come comigo, me trairá. Já pensou o climão? Todo mundo lá, né, ceando, Jesus dividindo o pão, o vinho, de repente o anúncio: um de vocês me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu? Entraram em pânico, né? E respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Perdeu a paz, né? Perdeu toda a estrutura de vida. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhes Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Ah, foi o primeiro. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu terás me negado 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali, chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, o trio perfeito, né, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Óbvio, ele sabia tudo pelo que ele ia passar. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, que significa Pai,
tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Olha quanta decepção ele teve, né, com os próprios discípulos, mas nunca desistiu deles. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta! Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba de espadas com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. Logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E disse-lhes Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. E estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não o achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes, obviamente, eram falsos, então a mentira tem perna curta. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Ai, que nervoso! Levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e disse-lhe: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens no céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: Profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não, não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E o galo cantou, primeira vez. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles.
Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falas. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Capítulo 15. Jesus perante Pilatos. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vês quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer, que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o! Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, como bom político, né, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento para crucificar um homem. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele. Ai, gente, me dá até mal-estar ler essa parte. E, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passavam, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. No momento de fraqueza, Cristo não aguentava mais, e aí Simão foi pego ali do meio da multidão para ajudar a Jesus. E levaram Jesus para a Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, que fica amargo, e ele, porém, não o tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte, para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz.
De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas escarnecendo entre eles, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Desce agora da cruz, ó Cristo, ó Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, 3 horas depois, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona chamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, yama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns do que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, de um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, nas quais Jesus estava na Galileia. O acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Capítulo 16. A superação de tudo. A ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Na cultura judaica, isso era uma questão muito importante, a preparação do corpo, né? E muito cedo, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar que o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia, que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam no caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado.
E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. A ascensão de Jesus. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. E assim terminamos com a glória de Jesus, a nossa leitura de hoje, essa belíssima etapa da vida de Jesus que passou aqui, sofreu, foi absurdamente humilhado, mas superou tudo. Então, vamos acabar a nossa leitura de hoje lembrando que nosso Cristo superou a morte e, portanto, ele tem poder de te ajudar a superar qualquer coisa, qualquer problema que você esteja passando na sua vida. E lembre, depois de tudo isso, depois desse ano lendo a Bíblia, todo o nosso ser será transformado. Então, eu espero você voltar amanhã, porque o melhor está por vir. Começaremos o livro de Lucas, o nosso terceiro evangelista. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.